Por favor, abra a sua Bíblia ou a sua revista. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura desses textos que estão expostos aí na revista. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos 6, depois de 10 a 13. Depois, capítulo 22, versículos 1 e 2. Esse texto, os textos que nós vamos ler, são extremamente importantes. É um texto que trata de algo muito forte para as nossas vidas aqui essa manhã. Tenho certeza que Deus vai falar conosco de um modo bastante especial. Amém, irmãos? Então é muito importante que você leia esse texto com o coração aberto para você poder entender. Eu vou tentar fazer um mergulho nesse texto essa manhã para a gente poder tirar daqui algumas lições que são muito importantes para nós hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 6. Diz assim, eu vou ler na minha Bíblia aqui, porque é o mesmo da revista, tá? 1 Samuel, capítulo 21, versículo 6. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Versículos 10 a 13. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Agora capítulo 22, versículos 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém. Meus irmãos, quando você olha na revista aí, na lição de número 6, eu vou dizer isso porque eu trabalho com livro. Editor tem um problema grave. Às vezes o editor ele acha que entende a mente do escritor. Então eles colocaram um tema que é meio esquisito para a revista, para a lição, né? Sendo estratégico na era da adversidade. É bonitinho isso, mas isso não acontece. Ninguém na hora da luta senta e fica traçando estratégia. O que você faz é depois dela tentar se preparar para a próxima. Só que quando a próxima chega, não tem nada a ver com a primeira. Já percebeu isso? Então você passa a vida inteira em pequenos ciclos de autoilusão, não é? Então eu gostaria de fazer uma travessura temática. Vou manter o mesmo texto, a mesma coisa, a mesma estrutura daí, só vou fazer uma travessura com o tema. Vocês me permitem? Amém? Vamos falar sobre a arte da sobrevivência. Amém? É isso que o texto está tratando, sobreviver. E se tem uma coisa que eu entendo é de sobrevivência, aqui tem um sobrevivente. Aliás, nós aqui no Brasil somos literalmente sobreviventes, não é? Esse texto trata muito disso. É extremamente importante a gente entender isso. Para você ter uma noção, um escritor chamado Vance Havner disse que não existe nada trivial aqui na Terra se os céus estão observando a gente. É ou não é? Não tem nada de trivial aqui quando o céu observa nós. Então, tudo dá para tirar alguma coisa. A vida de Davi, se você olha na Bíblia, ela é repleta de altos e baixos, de crises e glórias, de triunfos e fracassos. Esses dias eu estava lendo uma coisa que me chamou muita atenção. O escritor disse assim: há uma diferença muito grande entre triunfo e sucesso. Ele dizia: as igrejas deveriam mudar e não usar mais a palavra sucesso, mas a palavra triunfo. Porque sucesso é medido pelos homens, triunfo é medido por Deus. Você pode fazer uma tramóia incrível na empresa, roubar todo mundo e ter sucesso do ponto de vista do mundo. De Deus, jamais. De Deus só tem triunfo quem passa pela via da verdade. Há uma diferença entre triunfos e sucessos. Davi é um homem de triunfos.
Porque em muitos lugares por onde ele passa, ele toma às vezes atitudes absurdas. O próprio texto que a gente leu, mostra algumas absurdas atitudes que Davi toma, como por exemplo, ir até a região dos filisteus completamente desarmado, sendo ele o cara que venceu Golias. Davi toma umas atitudes que só é inteligível para a gente à luz de um sofrimento muito grande, de gente que está sendo caçado, de gente que está num nível de angústia tão grande que não dá tempo de sentar e fazer estratégia. Eu não consigo imaginar alguém que recebe uma notícia assim, ó, sua mãe está com câncer em estado avançado, já está em metástase, aí você assim, não, peraí, vou traçar umas estratégias agora para ver como é que eu vou lidar com isso. Você conhece alguém que faz isso? Se conhece, me apresenta. Eu preciso descobrir como é que ele faz. O que a gente faz é pensar, chorar, desesperar, angustiar, porque ainda somos humanos. Amém, irmãos? Pensa numa verdade libertadora. Quanto mais você descobrir que é humano, melhor você se torna. O próprio Deus já desceu aqui e foi humano. Portanto, quanto mais humano você se torna, mais espiritual você fica. Não é o contrário. Por isso que é tão perigoso quando a gente se autoilude. É muito sério o que esse texto tem para mostrar para nós aqui hoje, na chamada arte da sobrevivência. A história de Davi não é uma história de milagres. É interessante isso, você não vê milagres na história de Davi. A história dele não é uma história de milagres, nem mesmo a luta dele com Golias foi. A história de Davi não é uma história de milagres, ela é uma história de humanidade. Davi é extremamente humano. Se você quiser puxar erros absurdos na vida de Davi, você puxa. Se eu quisesse hoje mostrar um Davi para você que você ia ficar com raiva dele, eu te mostrava. Eu já fiz isso numa igreja, no final de uma mensagem, a irmã falou, fiquei com raiva de Davi. Eu falei, eu também, ele é igual a nós. Aliás, na Bíblia só tem um que é perfeito, Cristo. O resto ninguém passa no crivo. Davi é humano, irmãos, tão humano como eu, como você que está aqui hoje. Às vezes, na busca louca nossa pelo sobrenatural, a gente perde de vista a maravilha do natural, a beleza do comum, do ser humano. Ou seja, saber viver é uma arte, a arte da sobrevivência. Agora, saber viver para Deus é culto. Isso é um culto, saber viver para Deus. Transformar altos e baixos, crises e angústias em algo para Deus. Aí está o grande culto que a gente presta. Muito além de uma reunião, muito além de um encontro de igreja. O culto prestado a Deus é quando eu consigo, de um modo extraordinário, transformar os meus desapontamentos, as minhas angústias, aquilo que move a minha vida, sempre para o que é ruim, transformá-lo em culto a Deus. Transformar num salmo, por exemplo, como Davi fazia. Por isso que Davi é extraordinário, pela capacidade que ele tem de transformar aquilo que todo mundo acredita que é o ponto final, numa coisa melhor, numa coisa mais ampla. Sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é a história da presença de Deus na condição humana. É o jeito da gente dizer que não dá para ser humano sem Deus. Se você tenta ser humano sem Deus, você comete um suicídio. Ser humano sem Deus é mortal. Para sermos humanos, precisamos de Deus. É Ele quem trabalha em nós, uma vez que nós somos obras dEle. Ele é apresentado na Bíblia como o supremo artista que cria o ambiente, o jardim, a história e cria o homem. Coloca esse homem lá e abençoa. E vai além, se envolve com esse homem. Há todo um relacionamento. No texto que nós lemos, Davi é um fugitivo de Saul. Saul estava odiando tanto Davi, que se você ler na sua casa a sequência do texto, ele se recusa a falar o nome de Davi. Toda vez que ele vai falar com alguém, ele fala o filho de Jessé. Meu filho fez uma aliança com o filho de Jessé. O filho de Jessé tem que ser morto. É um nível de ódio tão grande que você se recusa a falar o nome da pessoa. Saul está odiando Davi num nível muito forte. Nesse texto aqui, Davi é um fugitivo, perseguido político. E interessante é que a primeira coisa que Davi faz após a assunção é trabalhar. E sabe aonde? Na corte de Saul. Ele se torna o braço direito de Saul. Você lê depois em 1 Samuel 16, 21. Ele se torna o homem do meu braço, o homem da minha direita, o cara que eu gosto. Ele vai para dentro da corte, vai trabalhar, sendo amado, recebido por aquele homem, só que de modo estranho, um ódio violento o atinge, a ponto de ele não querer falar o nome. O que a Bíblia expõe desse modo é uma imagem em contraste. Os dois reis, no mesmo ambiente, na mesma corte, um rejeitado por Deus, o outro recém-ungido, no mesmo local de trabalho, no mesmo ambiente. Só a Bíblia para fazer essas coisas.
A Bíblia bota no mesmo ambiente, no mesmo lugar, dentro da mesma corte, nos mesmos metros quadrados, o rei rejeitado e o rei recém-ungido. Um ainda não saiu do trono, o outro não está na hora de atingir. Por incrível que pareça, tem um trono em suspenso. Quem está lá já não é digno, quem é digno ainda não pode chegar. Não é estranho? Como eu gosto dessas coisas da Bíblia. Eu sou apaixonado por isso. Isso é o que me faz estudar a Bíblia a vida inteira. Porque essas pequenas coisinhas, que quando você começa a descobrir, ela abre um leque tão grande. E eu espero que você preste atenção até o final, porque é no final que você vai entender tudo isso aqui. Amém, irmãos? Olha que interessante, o primeiro contato que Davi teve com a realeza foi diretamente com um rei que tinha perdido a unção. É o primeiro contato de Davi com a realeza, é com um rei que perdeu a unção. Isso tudo nos aponta para uma das grandes realidades da arte da sobrevivência. Viver é você estar exposto às ameaças da malignidade por todos os lados, na sua casa, no trabalho, às vezes na igreja. Davi está exposto à malignidade em todos os lugares. Em casa ele não é visto, não é aceito. Quando ele vai cuidar de poucas ovelhas, essas ovelhas são alvos de ataques de urso, de leão. Quando ele vai entrar num exército que ele nem serve, ele é alvo da ameaça de Golias. Quando ele é ungido por Deus, ele é alvo do ódio de Saul. Em qualquer lugar onde ele vai, é alvo de algum tipo de ataque maligno. O que deixa bem claro para mim e para você como uma espécie de aviso bíblico cósmico é de que toda vez que a gente estiver envolvido em Deus, não vamos estar blindados. O mal vai atacar. O mal vai atacar. Ele só não vai prevalecer. Essa é a diferença. Porque para quem está em Cristo, fica bem claro que ele está guardado nas sombras do Altíssimo. Ele está guardado nos refúgios de Deus. Ele permanece fiel. É tão importante entender isso, a sobrevida, sobreviver. Saber que a vida faz a gente passar por essas coisas monstruosas, mas se os nossos pés estiverem firmados na rocha, a gente balança, mas não cai. É Paulo, somos atribulados, mas não destruídos, perseguidos, mas não abatidos. Ou seja, em nenhum lugar na Bíblia existe essa fé tão bonitinha que é vendida nas igrejas de hoje. Em alguns lugares onde a gente vai, tem gente num nível de absurdo tão monstruoso. Eu estava esses dias fazendo uma pesquisa para um livro que eu estou escrevendo, e uma apóstola disse esses dias a seguinte joia, pérola, eu tive que botar no livro. Ela colocou lá: eu não vou para o inferno, porque se eu for para o inferno eu transformo ele num céu. E sabe o que o povo faz? Amém, reposta, forte, profundo. Toda vez que alguém fala que isso é profundo, eu tenho vontade de me matar. É absurdo demais o nível. Sabe por quê? Porque a gente vive numa era de ilusionismo. Você quer ver uma coisa? Eu vou dizer uma coisa para você que talvez te assuste de tão real que é, mas eu tenho que dizer, atual demais. O mundo de hoje acha que felicidade é sensação. Então hoje, a felicidade de hoje é medida por algo químico e não espiritual. Algo chamado dopamina, substância do cérebro. Ou seja, você pode fazer isso com cachaça, pode fazer isso com droga, pode fazer isso com celular. Toda vez que você recebe uma notícia que alguém curte alguma coisa sua, é dopamina, que faz você se sentir tão bom que você não consegue mais dormir sem sentir aquilo. E fica a todo momento olhando para ver se alguém curtiu de novo. E dorme com esse negócio do lado. E está almoçando com alguém toda hora olhando assim e mexendo devagarzinho como se a pessoa não estivesse observando. E fica o tempo todo, e antes de comer fotográfica, e toda vez que vai fazer alguma coisa, vai para o banheiro, vai com esse negócio. O tempo todo. Você é um viciado. Só que acha que é feliz. Tem felicidade aí? Viu como é a Bíblia para hoje? Ela atinge a gente hoje. É por isso que eu quero mais do que tudo dizer a você aqui hoje: seja humano. Quando for para chorar, chore. Quando for para sorrir, sorria. Olha o que Paulo diz: chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Sabe o que Paulo está dizendo disso? Saúde emocional. É saudável rir com as coisas alegres e chorar com as tristes. É exercício de mentalidade. Como é importante a gente entender isso. Davi é um homem que vai trabalhar nesses ambientes de crise, de glória, de angústia, de fracasso. Eu estou falando tudo isso para poder te introduzir no que eu vou mostrar de Davi aqui. Davi e Saul, eles são sempre representados contrapondo as funções de rei, de guerreiro, de pastor. O tempo todo os dois estão misturados.
Geralmente, você já percebeu que quando a gente encontra alguém e começa a conversar, uma das perguntas inevitáveis de um lado ou de outro é: o que é que você faz? Você trabalha com o quê? É ou não é? Essa pergunta, ela consegue revelar ângulos de nós ou inverter, mostrar as fachadas que a gente queria tanto esconder. Sempre na busca de que o que a pessoa faça a defina para mim. Enquanto que é tão difícil definir um humano. Um humano é uma complexidade tão grande de coisas. Há tanto num humano que é difícil para alguém dizer uma coisa. Olha, quanto mais eu tenho estudado, mais eu tenho chegado a uma definição. Hoje eu tenho sempre muita dificuldade em expor certezas. Tudo é muito amplo, muito conectado, muito profundo. Como dizia um professor meu de filosofia, que eu estou começando a entender agora, 15 anos depois, é quando ele dizia para a gente: sempre fuja de quem tem certezas demais. É verdade. Por isso que eu gosto da interrogação. Você já percebeu que o ponto de interrogação parece um anzol ao contrário? É para pescar quem está boiando à procura de alguma coisa. Né? A exclamação parece uma estaca, que ela mata os vampiros que querem saber demais. O primeiro trabalho de Davi na corte, sabe qual foi? Como músico, tentando restabelecer a ordem divina na mente e nas emoções bagunçadas de Saul. Ou seja, por incrível que pareça, a arte da sobrevivência passa necessariamente pela adoração. Por isso que Davi está na Bíblia, para mostrar para mim e para você que diante de movimentos, de crises, de angústia, a gente tem uma opção extraordinária: transformar isso em adoração. Ou seja, adoração para Deus, para Davi, na Bíblia, não é apenas o produto final de uma vitória, quando aí, no máximo, o que eu faço já é expressar gratidão. Adoração é estranhamente, no meio da crise, quando não há nenhuma possibilidade da certeza da vitória, ainda assim eu canto. Ainda assim eu produzo um salmo. Ainda assim eu tenho uma alma. E essa alma pode dizer: bendito é o Senhor, o meu refúgio está nele, descansarei no Senhor, habitarei na sua casa. É no futuro, mas é certeza de que ele já está lá. É extraordinário isso. Quando a vida é regida pelos compassos e a harmonia da adoração, ela não vai fugir dos confrontos com o mal. Pelo contrário, ela vai se libertar deles e neles. Ela vai nos ensinar a projetar coisas tão grandes que Deus ainda faz. A arte da sobrevivência ensina a gente tanta coisa. E eu queria seguir pelo menos os pontos que está na revista aí. O primeiro, lidando com situações difíceis. Aliás, essa é uma coisa muito boa de se falar, porque não tem ninguém aqui que possa dizer: eu nunca passei por situações difíceis. Não é? Já passou, passa, e se não passou, vai passar. É bem simples assim. Se você nunca teve uma noite angustiante, terrível, daquela dolorosa, monstruosa, se prepare, até Jesus teve e você vai ter. Faz parte do processo, não é? Estar aqui entre humanos tem a ver com isso, a não ser que você já seja um alienígena da fé, aí é diferente. Mas enquanto a gente é humano, enquanto a gente está passando por aqui, debaixo da estratosfera espiritual, a gente passa por isso. No texto de Davi, no texto que Davi está vivendo aqui, que tudo isso aqui, ele está passando por um daqueles momentos que eu chamo de momentos decisivos, momentos de vida ou morte, momentos onde a arte da sobrevivência é testada ao máximo. Davi está no limiar de uma crise monstruosa. Então ele vai para onde? Vai para Nob. Nob é uma cidade situada a cerca de 4 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Ela era chamada, você vê no capítulo 22, versículo 19, a cidade dos sacerdotes. Eu gosto quando Davi faz isso. No momento da crise, sem saber direito para onde vai, andando meio que a esmo, ele vai para lá, para a cidade dos sacerdotes. Só que o caso aqui da visita de Davi é um problema grave. Tanto que a Bíblia vai dizer que o sacerdote Aimeleque, você vê isso aí no capítulo 21, versículo 1, dá uma olhada aí. O sacerdote Aimeleque sai ao encontro de Davi, quando ele vê que Davi vem vindo, e a Bíblia diz que ele vem tremendo de medo. O sacerdote vai encontrar com Davi tremendo de medo. E sabe como é que Davi responde ao sacerdote? Com uma mentira. Está no texto. Davi diz assim: o rei me enviou, e ainda mandou vir assim na surdina, que é para ninguém ficar sabendo onde é que a gente vai. Estratégias de guerra. Irmão, olha como engana o tema ali proposto ali, né? Era quase que a gente ensinar a gente a mentir, né? É que Davi não é uma vida ideal. Davi é uma vida real. Escuta bem o que eu vou dizer para você aqui, No momento dessa crise aqui, nesse texto, Davi mente, engana. Ele vai fazer isso mais vezes. É claramente para mim e para você
que tanto eu quanto você podemos fazer a mesma coisa. A gente pode mentir, pode enganar. Pode, pastor? Pode. O problema é a consequência. E ela sempre vem. As consequências dessa mentira de Davi aqui vai tirar a vida de uma geração. A consequência da mentira de Davi aqui vai matar um monte de gente. Sangue vai rolar, e muito. A malignidade vai vir ao extremo. E se você analisar, estudar o texto, ele tinha outras opções. Mas na hora do desespero, faz isso. Escuta bem o que eu vou dizer aqui, porque é uma coisa que eu tenho aprendido com a vida. Nunca tome decisões no momento da raiva. Nunca tome decisões no calor das emoções. Não tome decisões regidas pelas emoções. Tem gente que quando fica nervoso sai acabando com tudo. Principalmente gente que tem algum cargo na empresa, na igreja, no trabalho, na família, sei lá. Se você tiver algum cargo, não tome decisões na hora da raiva. Isso volta violentamente contra você. Sem falar que depois vai passar uma vergonha imensa tendo que desfazer aquilo que fez. Por isso que é tão sério quando a Bíblia trabalha esses temas, porque lá nas entrelinhas ela está deixando mensagens tremendas para as nossas vidas. A Bíblia não é um livro para ser lido, é um livro para ser meditado, comido, esmigalhado, esmiuçado, o máximo possível, para a gente poder encontrar nela, não segredos, porque Deus não fica guardando segredos. O que Deus coloca para nós é um convite ao mergulho, e só quando você mergulha que encontra os corais, as profundidades. Esse é o segredo forte que a Bíblia tem, se a gente pode usar a palavra segredo. Davi responde com uma mentira. E sabe o que é mais interessante? Davi está aqui numa espécie de estranha arte da sobrevivência, com consequências mortais, trágicas para o sacerdote, para ele, para um monte de gente. E é muito interessante o fato de que Davi vai ao santuário de Nob. Nob era um lugar onde havia casas dos sacerdotes, escolas para os sacerdotes, um santuário para eles, tudo era ali. E ele chega ao santuário, e sabe como é que ele chega lá? Faminto e desarmado. Só que ele sai do santuário alimentado e equipado. Ele sai de lá com a espada de Golias, capítulo 21, versículo 9. Ele entra no santuário, chega desarmado, chega faminto. Quando vai sair do santuário, sai alimentado e equipado. Isso por si só já é algo tremendo para nós. Até no caminho equivocado que a gente escolhe, o melhor lugar que tem para ir é o santuário. Porque aqui ainda tem pão e espada para a nossa vida. Aqui ainda é o lugar onde a gente se equipa. Aqui ainda é o lugar onde a gente se alimenta. Aqui ainda é o lugar onde a gente pode ter um encontro com a gente mesmo e poder sair daqui diferente. Quer ver uma coisa interessante? O sacerdote alimenta Davi com os pães da proposição, os chamados pães santos. A cada sábado, 12 pães eram colocados em 2 fileiras de 6 sobre a mesa de ouro. Depois, então, quando chegava o próximo sábado, era trocado por pães novos. E somente os sacerdotes poderiam comer daqueles pães. Está lá em Levítico 24, dos 5 a 9. Interessante que existe uma regra aí, que o sacerdote quebra em favor da vida, porque Davi está ali faminto e pode morrer sem comida. E Jesus vai gostar disso. A Bíblia vai dizer que lá em Mateus 12, Jesus cita isso para elogiar o sacerdote por ter interpretado a lei de acordo com a vida. O que deixa claro para mim e para você que Deus não está interessado num monte de regras se essas regras destroem a vida. Ele é o Senhor da vida. E Ele chamou a gente para viver. Toda religião de regras mata. Toda religião de regras, ela asfixia em nome de uma série de regras, de pode ou não pode. Como é estranho isso, como isso domina a mente das pessoas. Se tem uma coisa que a igreja ainda não sabe ser, é livre. O apóstolo Paulo diz, para a liberdade Cristo vos libertou. A gente não sabe ser livre. Se você chegar aqui hoje e colocar uma placa assim, faça perguntas teológicas, eu tenho certeza absoluta que 90% das perguntas são entre pode ou não pode, posso isso, não posso aquilo. Não é a busca por um novo caminho, é o desejo de um limite. Se até aqui eu puder, beleza. Ou seja, eu abro mão da responsabilidade de pensar por mim, porque alguém botou uma linha, não ultrapasse. Jesus vai além de tudo isso. Pense, sirva a vida. Toda vez que eu pregar aqui, não precisa crer em tudo que eu falar. Se tiver a Bíblia, amém, vai por ela. Se não, não siga. Porque eu sou homem como você e erro como você. Aqui não tem nenhum santo.
Tem um pecador tentando lidar com as suas dúvidas todos os dias. É extremamente importante a gente entender isso aqui, ó. 1 milênio depois, Jesus vai falar disso e vai elogiar. Por quê? Porque para Jesus o santuário ainda é o lugar onde a gente recebe pão e espada, forças e armas para enfrentar as batalhas da vida. Porque nas situações mais difíceis, é aqui que a gente tem que vir. Nas situações mais difíceis da sua vida, busque pão e espada no santuário. Nas situações mais complicadas da sua vida, busque pão e espada na casa de Deus. Busque pão e espada no contato com Deus, na harmonia com Deus. Davi não foi apenas para Nob porque atirou a esmo. Sabia que aquela era a cidade dos sacerdotes. O coração dele está sempre buscando alguma coisa que seja sagrado. Meus irmãos, como a gente precisa voltar a ser uma igreja que tem ânsia pelo sagrado. A busca por Deus num nível profundo. Eu vou ser muito sincero aos irmãos, se Deus não enviar um avivamento sobre a igreja brasileira nos próximos 10 anos, nós vamos ver algo monstruoso na igreja brasileira, um crescimento imenso numérico, mas um monte de gente morta, sem relacionamento nenhum com Deus, monstruosamente distantes. A arte da sobrevivência não é só para a vida, é para a vida espiritual, para a gente poder entrar e sair daqui com certeza de estar enraizados no amor de Deus, levando vida vivos. Porque Deus é Deus de vivos. Nas situações mais difíceis, vai para o santuário. Aqui você ainda encontra pão e espada. Aqui você ainda encontra alimento e forças. Deu para entender até aqui? Segundo, dá uma olhada aí, as atitudes tomadas nas dificuldades. Interessante que Davi passa grande parte da sua vida como fugitivo, usando artifícios, rotas de fuga, sendo aquilo que ele não era, lidando com extremos, levando a arte da sobrevivência ao alto risco. Interessante que tem cálculos e mais cálculos, mas você pode colocar de 13 a 20 anos entre a unção de Davi e o momento dele assumir. Risco sobre risco, morte o tempo todo, angústia para todo lado, viajando de um lado para o outro, todos os lugares. Interessante que o texto de Samuel, e eu preciso dizer isso aqui para vocês porque é terrível. O texto de Samuel deixa na cena entre Davi e Aimeleque, no fundo da cena, uma imagem sinistra. Um homem chamado Doeg, o Edomita. A Bíblia mostra isso lá no capítulo 21, versículo 7. É muito séria a figura desse indivíduo aí. Ele está no fundo da cena. É um homem tão maligno que Calvino chegou a pregar um sermão sobre esse homem, dizendo que ele era a encarnação perfeita do vilão. E Davi sabia. Lá na frente, quando Davi fica sabendo de tudo que Doeg fez, Davi diz, bem sabia eu que Doeg estava lá. Doeg é um monstro, é um homem animal. Tanto que quando Davi escreve um salmo sobre ele, o Salmo 52, ele vai dizer, ele ama a injustiça, o ódio, a vileza, sua língua profere mentiras, morte, ódio, violência, estão na sua vida o tempo todo. Não se sabe nem por que ele estava lá, mas provavelmente por algum ritual religioso. Alguns vão dizer aí que ele tinha provavelmente um princípio de lepra, por isso foi para lá. Tem diversas teorias, mas ele estava lá, infiltrado na cena, no canto, como alguém sinistro que fica nas sombras, enquanto a coisa está se desenvolvendo. Está dando para entender? Doeg, esse indivíduo que estava lá. Agora, escuta o que eu vou te dizer. No santuário, a gente também encontra o mal. Se engana muito quem acha que vem para a igreja e só encontra gente perfeita, bonita e Deus. Aqui você também encontra o mal. E eu nem vou falar que às vezes o mal pode estar sentado do seu lado, mas você encontra o mal. Doeg estava no santuário por alguma coisa, mas ele estava lá, na cena, ele está presente ali. Escuta isso daqui, ó. A sequência do texto vai deixar bem claro que ele não tinha qualquer interesse em Deus. Doeg não tinha qualquer interesse em Deus, ele estava ali apenas como um oportunista, alguém capaz de usar o jogo religioso e político como ferramenta de destruição e morte. Ele é como os espíritos antivida que habitam nas sombras do anonimato e ficam ali a todo momento esperando uma brecha para destruir. Ele é um símbolo bíblico da ação demoníaca. Está no santuário, mas ele quer morte. Está no santuário só à espera de ouvir alguma coisa. Sabe quem é Doeg na Bíblia? Doeg na Bíblia é o símbolo máximo da morte que um fofoqueiro pode produzir. Ou seja, se você é fofoqueiro ou fofoqueira, bem-vindo à geração de Doeg.
Você faz parte dele. É seu mestre, seu amo, seu alvo, seu Paulo. Acredito que se você faz qualquer tipo de fofoca, não vai nunca mais fazer. Amém? Às vezes a gente fala, mas eu não faço não, mas passa aquelas coisinhas de zap. Não passa? Doeg está tecnológico. Os Doeg 4G são piores, o Wi-Fi então pior ainda. A coisa amplifica. Ou seja, toda vez que você vê algo, não sabe o contexto, mas conta, mata. São os Doegs de hoje. Escuta isso daqui, ó. Por causa de Doeg, 85 sacerdotes, mais Aimeleque, todas as mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas morreram. Todos. Doeg avisou para Saul, o filho de Jessé estava lá conversando com Aimeleque, e Aimeleque deu para ele pão e a espada de Golias. Ele fez a sua ficha completa. Sabe o que Saul fez? Foi até o sacerdote e falou, por que você me traiu recebendo o filho de Jessé? O sacerdote avisou para ele, não é assim, esse menino é honesto. Saul poderia ter ouvido o sacerdote, mas o coração dele estava tão longe de Deus, que ele estava tão cheio de ódio, que ele deu ordem aos seus soldados para que matassem todos os sacerdotes. Sabe o que os soldados fizeram? Se recusaram. Os soldados estavam mais crentes que Saul. Só que no grupo de Saul tinha um demônio infiltrado, Doeg. Saul olha para Doeg e fala, então vai lá você e mata. Ele vai lá e mata o sacerdote, os 85 sacerdotes, as suas mulheres, as suas crianças, até os de peito, os bois, as ovelhas, os jumentos, tudo. Doeg é como um demônio que atinge 4 áreas principais: os sacerdotes, as suas famílias, os seus bens e a espiritualidade. Mata tudo. Todo mundo morre. Ele mata todo mundo. Doeg é alguém capaz de matar sem respeitar a religião, o sexo ou a idade. Ele é alguém que odeia a vida. Irmãos, a pergunta que fica aqui é muito séria. A quem você serve? A vida ou a morte? Lá em Deuteronômio 30:19, Deus avisa a Israel assim, escolhe, pois, a vida, porque os céus e a terra te põem hoje contra ti. Eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas tu e os teus filhos. Escuta bem o que eu vou dizer a você. Se você algum dia se chamou de cristão, você sempre vai lutar pela vida. Sempre. Você não pode de jeito nenhum se vender à morte, seja em qualquer estrutura que ela se manifestar. O jeito como a gente sai do santuário é que vai definir se o Doeg que está em nós vai prevalecer ou não. Eu tenho observado uma coisa que tem me deixado extremamente preocupado com essa geração de cristãos que a gente tem hoje. Se você quiser conhecer um pouco da geração dos crentes de hoje, visite as redes sociais. O que tem de crente que ainda não nasceu de novo, não é nova criatura, destilando ódio. Agora mesmo, recentemente, uma mulher, depois da morte da ex-primeira-dama, esposa do Lula, uma mulher colocou lá, que fique no colo do capeta. Aí quando entraram na página dela no Facebook, em um relacionamento sério com Jesus. Qual Jesus? Se você serve a um Deus que se alegra em ver você matar, desse Deus eu sou ateu. O nosso Deus sempre é o Deus da vida, sempre. Ele respeita a vida, ele respeita a alegria de viver. Ser cristão está nas estruturas anti-morte. Toda vez que você se alegrar quando ouviu falar que alguém desviou, toda vez que você se alegrar quando ouviu falar de uma fofoca ganhou vida, você serve ao Deus da morte, geração de Doeg. Nós precisamos voltar a ser uma igreja que se alegra na restauração, na reconstrução, em ver as pessoas voltarem, ficarem felizes, em ficarem de pé. Quanto mais igreja nós somos, mais a gente vai proteger quem cai, nunca pisar em quem está caído. A alegria da igreja não é ver as pessoas no chão, é vê-las se erguerem do pó, assentar entre os príncipes para glorificar ao Deus da vida, que entra nas estruturas da morte e balança para a vida. Esse é o chamado da igreja. A Bíblia vai dizer aqui nesse texto que nós lemos, que Davi vai para a caverna de Adulão. Aí quando a gente pensa nesse texto hoje, geralmente, quem não conhece muito de Bíblia, vai imaginar que a caverna de Adulão é um lugar pequeno, que Davi vai para se esconder. Muito pelo contrário. Adulão, essa região, a caverna de Adulão, era formada por labirintos terríveis. Tinha mais de 300 lugares de esconderijo, toca das feras, esconderijo de ladrões. Até hoje,
Nessa região, alguns dos guias turísticos de Israel evitam o lugar, porque há histórias de que quem se perde lá nunca mais se encontra. É para lá que Davi foge, para labirintos terríveis, complicados. Sabe o que é interessante? O Salmo 142 ele escreveu lá, na caverna. Quando Davi vê a fúria de Doeg e a morte, o que ele faz? Um salmo. Quando Davi está na caverna, nos labirintos, o que ele faz? Um salmo. Por isso que Deus amava tanto Davi. No pior momento da crise, da morte, da raiva, Davi não sai com uma faixa no peito, querendo gerar uma revolução à la Che Guevara. Davi senta e adora. Porque ele sabe que Deus é soberano e tem o controle da história nas suas mãos. Sabe que Doeg se levanta, mas cai. Deus permanece fiel para sempre. Deus permanece Senhor da história, Senhor da vida, Senhor de tudo, Senhor do alto a baixo. Ele é Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Interessante que os 2 livros de Samuel narram a história de Davi pelo lado de fora. Os salmos narram as mesmas histórias pelo lado de dentro. Interessante isso. A visão dos 2 livros de Samuel é puramente de fora, de cima para baixo. A de Davi dos salmos é de dentro para fora. A Bíblia faz isso para mostrar para mim e para você que na crise você só tem 2 chances. Ou você amaldiçoa ou canta. Ou você gera angústia ou gera salmos. Eu acho tão tremendo o fato de Davi, com tanta morte ao seu redor, com tanta coisa para se preocupar, e ele ainda pega a sua harpa e resolve cantar a Deus. Isso é um desafio muito grande para mim, é um desafio muito grande para nós aqui hoje, que de algum modo a gente é chamado para gerar algo para Deus. Amém? Sabe o que é intrigante? É que nessa caverna de Adulão, e os homens que estavam lá e foram para lá, foram escolhas de Davi. Ele escolhe ir para lá, e ele escolhe os homens que vão para lá. A Bíblia tem uma frase que passa despercebida na leitura, mas a Bíblia diz assim, ele se fez chefe deles. É a escolha de Davi. Eu vou chefiar vocês. 400 homens. E a Bíblia é interessante que a Bíblia coloca a descrição deles. Sabe aquela coisa de descrição de rede social? Você coloca lá, servo do Senhor. Olha a descrição dos 400 homens de Davi. Amargurados, abatidos de espírito, endividados e oprimidos. Está aí um grupo que sua mãe não ia querer deixar você andar de jeito nenhum. Não é? Congregação que eu queria ver algum pastor querer presidir ou dirigir, né? 400 homens amargurados. Irmão, pensa nas conversas desses homens. Andar com 400 homens em estado avançado de depressão, a ponto de saírem das suas famílias e se esconderem nas cavernas do labirinto. É homem que foi para lá para morrer. Davi se fez chefe deles. E sabe o que é interessante? No capítulo 22, versículo 2, são 400. Mas se você for lá no capítulo 23, versículo 3, o número aumenta, chega a 600. Davi parece um imã que puxa tudo que é ruim. 600 homens que ninguém quer. Imagina uma situação dessa. Esses homens que ninguém queria, sabe o que eles se formaram? A força de Davi. Grande parte dos valentes de Davi vem daí. Porque as decisões que a gente toma na crise marcam a nossa vida para sempre. No final da vida de Davi, vou te contar uma história que é extraordinária. No final da vida de Davi está cansado, quase chegando já à sua doença do final da sua vida, um pouquinho antes, mas está cansado já. De repente o arauto toca a trombeta em Israel e diz assim, guerra contra os filisteus, é mais uma. E aí Davi pensa, agora eu vou, porque da última vez que ele ficou em casa não prestou. Ficou dando volta no palácio, vendo a mulher dos outros tomar banho, você viu o que deu. Então ele falou, agora eu vou. Só que agora Davi já está velho, o cabelo que era vermelho agora está branco, se tinha músculos a pele está flácida, o tempo denuncia que o guerreiro se foi, ele quer brigar, mas o corpo já não vai, a mente pode ser fantástica, mas o corpo não foi, limite. Mesmo assim Davi veste a sua espada e vai. Aí a Bíblia diz que no meio da guerra Davi se cansou, tem essa frase, e Davi se cansou, o que é uma frase devastadora para quem é guerreiro. Davi cansou, até Davi. Tenta imaginar essa cena comigo, ele para, bota a espada num canto, segura numa arma para puxar um fôlego, ele está cansado, está morto. Aí a Bíblia diz que um indivíduo chamado Isbi-Benob, dos filhos do gigante, um parente de Golias, dá uma olhada de longe e pensa, é Davi, o guerreiro, está morto, não vai nem saber de onde eu vim, eu vou matar Davi com uma espada nova. A Bíblia diz, intentou matar Davi, ou seja, ele pensou, eu vou virar um poema de guerra, os deuses da guerra conspiram a meu favor, hoje é meu dia de sorte, vou matar Davi, vingar Golias, ganhar com o meu povo, e eu vou me tornar uma lenda. No caminho, Davi ia ser morto por um rapaz novo, com uma espada nova, inexperiente,
É o alto grau de humilhação de um guerreiro. Ele ia ser morto assim, sem nem saber de onde. Só que aí a Bíblia diz que vem um indivíduo, Zeruia, entra na frente, mata aquele rapaz. Aí que Davi percebe o que está acontecendo. E aí os valentes de Davi se unem em torno dele e dizem a ele uma frase que seria horrível se ela não fosse completada. A frase eles dizem assim, nunca mais sairás conosco para a guerra. Ou seja, você nunca mais vem. Aí eles terminam, vírgula, para que não apagues a lâmpada de Israel. Sabe o que eles estão dizendo para Davi? Davi, você já fez a sua parte, deixa a gente brigar agora. Você não luta mais, mas você brilha muito. Então fica aceso lá que a gente bate aqui. Você brilha lá, a gente luta aqui. Nós não podemos perder a lâmpada. Sabe o que significa isso para mim e para você? Um desses homens era um desses que estavam aqui, na caverna de Adulão. Homens que deram a vida, que viram Davi ser chefe deles quando ninguém queria. Agora eles pensam, esse homem é digno de que eu morra, que eu mate por ele. Um homem que ninguém queria se transformou no homem que salvou a vida de Davi. A cabecinha branca se transformou numa luz que brilhava. Eu tenho a sensação de que a igreja moderna está com um erro grave. Superestima os jovens e esquecem dos velhos. Cada velho que a gente encontrar aqui hoje, um cabelinho branco, é uma lâmpada que ainda brilha. Não bate, mas brilha. E quanto mais eles brilham, mais a gente que é jovem vence. E a igreja vence no equilíbrio das forças, entre as lâmpadas e os guerreiros, entre a glória e a força, entre quem brilha e quem luta. A igreja é feita disso. Agradeça a Deus aí pelos mais velhos que a gente tem na igreja hoje. Terceiro, a apostila colocou aí os segredos da vitória de Davi. E eu sinceramente, eu acho tão forte esse fato aqui, de que Davi aprendeu muito bem essa arte da sobrevivência. Toda a vida de Davi foi estruturada entre dores e louvores. É difícil você encontrar em Davi só um dos aspectos. Se tem dor, tem um louvor perto, o tempo todo. Até quando ele perde, ele sabe valorizar isso. Dores e louvores se contrapõem. O discernimento de Davi, a espera em Deus, foram decisivas na sua trajetória. Davi não se tornou o maior rei da história de Israel porque ele era um gênio militar. Ele se tornou o maior rei da história de Israel porque todo o coração dele, inteiramente, era dedicado a Deus. E como é difícil dedicar o coração todo a Deus. Tem momentos de grandes crises, de grandes angústias. De Deus meu, por que me desamparaste? Quem dedica o coração inteiro a Deus não tem só vitórias. Tem angústias, tem crises. Tem dias que é dificílimo. O mais complicado é você saber que mesmo nessa procura, você sempre encontra Ele. Eu li uma coisa esses dias, eu estava lendo um livro essa semana que mexeu demais comigo. E o escritor diz assim, você nunca vai conseguir ver Deus, até porque você passa a vida inteira sem ver o próprio rosto. É ou não é? Você só se vê no reflexo invertido do espelho. Você já parou para pensar nisso? Você passa a vida inteira sem nunca ver seu próprio rosto de frente? Se a gente passa a vida inteira sem ver o próprio rosto, como é que a gente vai ver Deus? Ele nunca aparece assim. Mas Ele se revela nas coisas que a gente percebe, deixa pequenas percepções da graça, espetáculos da vida. É um Deus que me cobre de amor por todos os lados. E quando eu penso que Ele sumiu, Ele aparece por dentro. E é isso que nos mantém de pé. É isso que faz a arte da sobrevivência virar culto para Deus. Olha que coisa interessante. Eu acredito que o grande segredo de Davi foi aprender a limpar a percepção. Davi é um homem que tem a percepção limpa. E sabe onde é que se aprende isso? Só tem um lugar onde você aprende a limpar a percepção. Chama-se deserto. Conhece algum? É no deserto que a gente limpa a percepção. Agora escuta uma coisa aqui. Davi era o mestre dos desertos. Por quê? Porque existem sensações, lições, que a gente só consegue chegar no silêncio. Na quebra total de distrações. Quando está só você. Lugares selvagens sempre vão ter alguma coisa de aterrorizante. O deserto tem 1001 maneiras de matar a gente. Nesses lugares a gente sempre fica tenso, perceptivo, extraordinariamente vivos. No deserto, cada minuto a mais é uma vitória. Você não sabe de onde vai vir a crise. Deserto tem tanto problema, é calor de dia, frio de noite. Tem as feras do dia, as feras da noite. Tem o problema do senso de direção, de não saber se está no final ou não. Então, desistir pode ser desistir a milímetros da vitória. É monstruoso o lugar.
Andar no deserto é você transitar entre a beleza e o perigo, o calor e o frio, a simplicidade natural e as ameaças sinistras, e aquela paisagem toda sem distrações, e o exercício que a gente tem de olhar para dentro são fundamentais. A predominância da mesma cor, amarelo, amarelo, amarelo. Deserto mata toda a percepção de cores que a gente tem. Aí por medo e às vezes recusa de suportar tudo isso, o que a gente faz? Foge do deserto e procura refúgio na mentira da proximidade urbana. A tecnologia hoje criou aproximação, mas não conseguiu criar comunhão, intimidade. Então muita gente foge do deserto por medo de não ter ninguém lá, e sabe que quando não tem ninguém lá, você é obrigado a conversar consigo mesmo, e sabe que se conversar consigo mesmo está diante do pior inimigo, então é melhor ficar no meio da multidão, para não ser obrigado a falar consigo mesmo. Aí é que está o grande problema em relação ao nosso movimento com Deus. Toda vez que você chega aqui, não se engane, para Deus não existe multidão no culto. Toda vez que você vem aqui no culto, para Deus você está sozinho, só você e Ele aqui, ó. Não tem multidão, pode estar derramando de gente, é só você e Ele, intimidade única. Deus nunca nos trata como multidão, Ele sabe quem nós somos. Deserto é lugar de limites, é lugar de extremos. Todo deserto é selvagem, no deserto não tem nada de domesticado. Os recursos da civilização que a gente está tão acostumado a ter e a dominar, não se encontram no deserto. No deserto não tem shopping, no deserto não tem loja, no deserto não tem televisão nem Netflix, no deserto não tem Wi-Fi. Deserto é só crise. No deserto a vida resume-se inteiramente a um único alvo: sobrevivência. Por isso que a vida é tão valorizada lá. É por isso que quem sai de um deserto sai tão feliz. Quem já foi em Israel sabe, quando você dá uma olhada, principalmente lá de cima da fortaleza de Massada, que você vê todo o deserto da Judéia, dá uma angústia de pensar em atravessar aquilo ali a pé, irmão. Deserto é complicadíssimo. E olha, não podemos ser ingênuos. Deserto não é um lugar legal. Às vezes eu vejo nas igrejas o povo cantando: vamos para o deserto. Vai você, eu não quero ir não. Deserto não é lugar legal, é complicadíssimo. Mas eu também não posso fugir de lá, porque lá é um necessário lugar de crescimento. As coisas que eu aprendo no deserto, eu não vou aprender em lugar nenhum. O problema de hoje é que a gente tem crente tão malandramente preparado para isso, que ele só anda no deserto se for de helicóptero, para apreciar a vista. Turista gospel. E deserto é feito para a gente gastar sandália. É por isso que Israel andou tanto tempo e não perdeu a sandália nem as roupas. É para deixar bem claro que nós temos um Deus que também vai no deserto com a gente. O nosso Deus não é um Deus que fica distante, só olhando o que acontece enquanto eu passo pelo deserto. É o Deus que vai comigo no deserto, passa comigo pelo deserto, vence comigo o deserto. Essa é a grande diferença. Quer ver uma coisa interessante? Uma das palavras mais usadas por Davi nos seus salmos, ele aprendeu nos desertos: refúgio. Esse termo e os seus derivados ele usou 37 vezes nos salmos. E toda vez que Davi usa refúgio, ele não usa como um lugar apenas de esconderijo, mas como uma pessoa em quem eu tenho toda a graça, Deus. Qual é a lição que a gente tira disso aqui? Na crise, aprenda. Porque se você não aprende com o erro, erra 2 vezes. Cresça. Porque todas as vezes que você enfrentar algum tipo de crise, a próxima não vai ter nada dessa. Mas você vai ser diferente em todas elas. Porque a graça de Deus anda conosco. Sabe o que é bonito de Davi? É que até esse momento aqui, ele nem está chegando no trono ainda. Ele vai chegar no trono, vai passar por um monte de coisa, vai se perder no processo, vai pecar, vai errar. Mas ele vai ser alvo do perdão de Deus, que o transformará num homem extraordinário, a ponto de ser o segundo nome lá no Novo Testamento, genealogia de Jesus, filho de Davi. Tudo que a gente mais precisa aprender aqui essa manhã é muito simples. Que a nossa vida seja vivida toda em estado de aprendizagem, a arte da sobrevivência, para a gente poder chegar e dizer para Deus: eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai se levantar, vai me ajudar, vai batalhar comigo, vencendo ou perdendo, eu sou dele, então a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Fica de pé, por favor. A igreja é o lugar, irmãos, hoje, que simboliza esse santuário, o lugar onde a gente pode chegar e adorar a Deus. É o lugar onde a gente tem alimento, é o lugar onde a gente tem forças.
Essa noite, por exemplo, é a noite da nossa ceia, onde as duas coisas se misturam aqui no santuário, alimento e palavra. Eu, sinceramente, viajo tanto, eu tenho visto tanta festa que se faz na igreja. A igreja brasileira tem tanta festa, mas eu acredito que a maior festa da igreja deveria ser a ceia. A ceia é para ser o culto, para o crente chegar aqui extremamente feliz, alegre, vibrante. A ceia, faz 2000 anos que a gente zomba da morte na ceia. Imagina. A gente chega aqui e lembra de que Jesus venceu a morte, que o túmulo está vazio, que nós somos a religião de um corpo, mas a religião do Cristo, vivo, para sempre. É o maior de todos os movimentos, não é? Eu fui missionário no interior do estado do Ceará, eu e minha esposa. E lá tinha um jeito que eles tinham lá. Todo culto de ceia, eles sempre iam de branco ou de vinho. É até bonitinho, os irmãozinhos, tudo de branco e de vinho. É um costume deles. Mas eu achava tão engraçado aquilo, eu falava para minha esposa, eu gosto de ficar assim, sentado na porta, vendo esses irmãos passarem para ir para o culto. A cidade inteira sabia que era alguma coisa especial. Todo mundo estava de branco e de vinho. Sabe o que era isso? Respeito. Uma coisa que tem sumido das igrejas de hoje. Tem gente que trata o pão e o vinho de forma tão desleixada. Não trata o movimento como algo tão importante. O apóstolo Paulo escreveu que quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quando Paulo fala de corpo do Senhor, ele não está falando do pão e do vinho, está falando da igreja. Ou seja, toda vez que você vem para a ceia, de qualquer jeito, você zomba da fé dos irmãos que estão aqui de verdade. Então você não consegue identificar o corpo e come para a própria condenação, porque você está fora do corpo. Você é um doeg. Está no santuário, mas não serve a vida. Palavra de Deus para nós essa manhã. Vamos servir a vida. Esses dias eu vi uma frase num carro. Jesus é vida. Não é vida. Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda e qualquer pessoa que um dia já se chamou de cristão precisa ser um agente a serviço da vida. Amém? Que as pessoas que passem ao seu lado hoje sejam cheias de vida. Que elas gostem de conversar com você, que visitem a sua casa para sentir paz. Que queiram estar perto de você, nem que seja para te dar um abraço. Posso ficar perto de você, porque perto de você eu sinto algo bom, vida. Eu tenho um amigo que é dono de uma empresa de carro lá em São Paulo, ele é cristão, vende carro. Ele falou que tinha um homem que todo dia, na hora do almoço na firma, ele ia para lá. Ele almoçava correndo e ia para lá, só para ficar sentado. Ele disse, porque aqui tem paz. A igreja é um lugar de vida. Amém? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela vida. Senhor, ajuda-nos nessa arte da sobrevivência. Que a gente cresça, Senhor. Que a gente, nas situações de crise, nos momentos angustiantes, nas lutas mais difíceis, a gente não perca a fé. A fé que se move para o Teu abraço. Não essa fé fácil, senha, mas a fé vivida, profunda. A fé que desafia, Senhor, o caos, a angústia. Obrigado por fazer de nós um povo que triunfa. Porque sabemos que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Porque sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Fica conosco, Senhor. E que aqui no santuário a gente saia totalmente cheios de vida. Servindo ao Deus da vida, mudando vidas, para que o mundo saiba que o que está em nós não é uma religião, é vida e vida em abundância, novidade de vida, vida nova, nova criatura. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades.
O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.